A Assembleia Legislativa, eu acho que foi um aprendizado importantíssimo, né? Eu fiquei lá 1,5 mandato, quase 2 mandatos, né? Deu para a gente ajudar algumas pessoas, principalmente na área de saúde. Eu ajudei muito as Santas Casas de Misericórdia, as emendas nossas foram tudo para isso, mas talvez eu tenha trabalhado na Assembleia sem muito foco na política. Quer dizer, eu tive cidade que eu mandei mais de 2 milhões de reais e não tive um voto, né? Mesmo porque eu fui um dos parlamentares que adotei lá não ter esse negócio de pegar dinheiro de emendas, muito menos, né, do assessor, que dizem que tem essa prática lá. Né? Me chamaram um dia para uma reunião lá, eu falei, não vou, não sou contra, então ninguém chama mais. Tá bom, não chama porque eu não participo. E depois o pessoal conversava muito, o Fernando era meu chefe de gabinete, ele pode até um dia fazer aqui um podcast para contar melhor isso aí. Muito bem-vindo, será muito bem-vindo. Né? E consultava, Fernando, quanto é que vocês dão para o deputado? Ele falou, não, aqui não damos, o deputado não deixa a gente pagar nem cafezinho para ele, né? E assim também eram as emendas, eu sempre mandei muita emenda, que eu devia ter pensado também, se um dia eu voltar para a Assembleia, eu quero mandar emenda onde eu tive voto, né? Mas eu tinha, na época, olha, eu tenho que ajudar qualquer um, se ele votou em mim ou não votou em mim, até porque eu sou deputado de todos eles. Mas, infelizmente, na política, na sociedade, as pessoas não vêem muito assim. E eu acho que também hoje eu penso que é até injusto, porque tem uma cidade que votou em mim, que trabalhou para mim, e eu dar dinheiro para uma que eu não tive nem voto. É injusto. Né? Então, eu acho que é uma questão de justiça. Mas a vida, ela é um aprendizado, eu sou um eterno aprendiz. Quer dizer, disse Sócrates, escreveu Platão, só sei que nada sei. É o meu caso, eu continuo aprendendo aos 76 anos de idade. Mas foi uma experiência boa, maravilhosa, relacionamento muito bom com os deputados. Eu tinha um relacionamento, por isso que quando você falou direita e esquerda, tinha um ótimo relacionamento com Gianazzi até hoje, ele tem uma consideração enorme, que é esquerda para valer, né? Sim. E tinha uma ótima com o Major Olímpio, né? Que era da bancada da bala, né? Então todo mundo me respeitava e eu continuo assim. Eu acho que direita e esquerda precisa entender melhor o que faz, porque você mesmo disse aí que é essa coisa hoje. Ou o cara é trampista, bolsonarista, ou ele é lulista, não sei de onde. Eu acho que nos dois estão errando, porque nem o Bolsonaro, nem o Trump, né, é tudo isso que os apoiadores deles falam, né, tão bandido assim, e nem o Lula de esquerda. Falar com o Lula de esquerda, olha o mistério do Lula. Né, o Lula no centro de direita, muito mais para a direita mesmo, né? Porque eu acho que tem que ser assim mesmo. Eu acredito que a gente tem que fazer coisa para o povo, né? E eu sempre pensei nisso. Né? O Bolsonaro teve, por exemplo, alguns ministros que eu sempre respeitei muito, né? Eu vou dar um exemplo do próprio Tarcísio, né? Que é um cara também que não é de direita nem de esquerda, muito embora ele diga que ele é de direita, eu tenho certeza que não é. Ele foi diretor do Lula para gerenciar, né, tubulação do gás. Ele foi diretor do DENIT no governo Dilma. E foi ministro de infraestrutura no governo Bolsonaro. Não é que esse cara é direita e esquerda, né? É o verdadeiro político, tem que se dar bem com os dois lados e trabalhar. Ele é um técnico humilde, eu tenho um respeito enorme pelo Tarcísio, né? É um cara que onde ele trabalhou, deixou um exemplo a ser seguido. Foi assim, quando ele foi servir lá fora, no Haiti. Eu tenho um amigo que também chama Coronel Melo, mas ele é do Exército, né? E ele me disse, servindo lá no Haiti, um certo dia ele teve que negociar porque tinham sequestrado o Tarcísio, né? E a gente vê que ele é uma pessoa que cuida de família. É muito difícil ser governador, ou prefeito, ou presidente da República, porque a gente não agrada a todos. Verdade. E mais que isso, por trás da gente tem um monte de nego que pensa o contrário e tira vantagem. Porque o que mais tem aí quando fala político indecente, mas é quem trabalha muitas vezes com política. É ele que faz tudo aquilo para levar vantagem. Isso, quando essas coisas vêm estourar, quando o cara quase terminou o mandato, né, a imprensa às vezes não consegue fiscalizar isso antes, nem a Polícia Federal, nem o Ministério Público, né? Mas eu acho que quem deveria ser o fiscal disso mesmo é a sociedade, é o eleitor. O melhor fiscal
para o político é eleitor. O saudoso Ulisses Guimarães falava o seguinte: se é uma coisa que mete medo em política, é colocar gente na rua. É o eleitor fiscalizando o que o executivo faz. E nós, eu acho que o Brasil, que é um país rico, um país sem guerra, né? Um dos maiores países do mundo, nós agora estamos aí na 9ª economia, vamos lutar para ser a 6ª economia do mundo. E eu acho que o eleitor é você, eleitor, que precisa fiscalizar o seu vereador, é preciso você fiscalizar o seu deputado, o seu prefeito, seu governador, o seu senador, né? Seu presidente da República, né? Cabe a você fazer isso. Quer dizer, cabe a você acompanhar passo a passo, porque se você acompanhar e você realmente reagir e ir na rua, não adianta rotar marimbondo em casa, ninguém escuta, mas colocando na rua, vindo aqui para o podcast falar, vai na imprensa falar, vai em alguns lugares, nós podemos inibir um pouco essa prática criminosa que muitos políticos praticam. Mas me parece, posso até estar errado, se alguém me convencer, que quem é errado no Brasil não são os políticos. O grande erro do Brasil é do eleitor. Porque se você perguntar agora aqui, no seu programa, se o cara sabe em quem ele votou para vereador... Não se lembra. Né, para deputado estadual, federal, provavelmente mais da metade não se lembra. E ele vai continuar sendo responsável por isso, ou porque ele não lembra em quem votou, ou porque ele votou porque o cara comprou, deu dinheiro, ou porque ele nem foi votar, ele foi para a praia tomar uma cervejinha e pagar a multa lá, sei lá, R$2, R$3, né? Ou porque ele anulou o voto por revolta. Então, são esse eleitor que faz com que um cara que tenha grana compre o voto, convence a pessoa, faça trabalho de marca, se elege e depois esse político tem compromisso com ele. Então, quem deu poder para ele foi o eleitor. Então, uma coisa que eu quero trabalhar muito é dar uma conscientizada no eleitor para ele votar com consciência, né? Ele precisa disso, porque esses dias eu ouvi uma frase, e nessa frase dizia uma coisa que eu não me esqueço, faz mais de uma semana que eu estou com essa frase na cabeça. O povo brasileiro não é um povo. O povo brasileiro é um público. Um povo luta, um público só assiste. Então é muito triste que o brasileiro seja um público de ver e não querer saber de política, não querer se informar, não querer lutar pelos seus direitos, né? Eu acho que o povo ele tem que se unir e lutar para ter um futuro melhor. É isso que você está dizendo. Tem que votar certo, tem que votar, não tem jeito, e tem que votar certo, tem que votar em quem confie. Entendeu? Por exemplo, os trabalhadores da construção civil, que todos eles sabem da sua história, todos eles sabem da história que você fez pelo trabalhador da construção civil, e basta olhar toda a diferença do antes e do depois na construção civil e entender que o Ramalho é uma necessidade, principalmente para o povo brasileiro, para o estado de São Paulo.